Boa noite, colegas vereadores, boa noite, público presente. Estamos dando início a mais uma sessão do Poder Legislativo de Casca. As palavras do secretário que faça a leitura do resumo da ata da sessão ordinária 51/2013. Boa noite, colegas, público presente, senhor presidente. Informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Casca, Rio Grande do Sul. Resumo da sessão ordinária número 51/2013. Realizado em 16 de dezembro de 2013. Projetos de lei. Projeto de lei número 67/2013 autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar o financiamento do PMAT, Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos, do BNDES, junto à Caixa Econômica Federal, a oferecer garantias e das outras providências. O projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 68/2013 autoriza o Executivo Municipal receber em doação veículos da Receita Federal e das outras providências. O projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 69/2013 autoriza a desafetação e afetação do imóvel público municipal. O projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto do Decreto Legislativo número 11/2013 aprova o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado favorável à aprovação de contas relativo ao exercício de 2010 do Poder Executivo Municipal de Casca, Rio Grande do Sul. O projeto do Decreto Legislativo foi aprovado por unanimidade. Votos de pesar. Que seja encaminhado votos de pesar à família Franciose pelo falecimento de Petrolina Camilote Franciose. Os votos de pesar foi aprovado por unanimidade. Votos de pesar. Que seja encaminhado votos de pesar à família Orsato pelo falecimento de Regina Marcinski Orsato. Os votos de pesar foi aprovado por unanimidade. Leandro Simoneto, presidente do Poder Legislativo Municipal. Eu vou falar a palavra ao senhor presidente. Obrigado, vereadora. Em discussão, a ata da sessão ordinária número 51/2013. Alguém gostaria de fazer alguma correção na ata? Ninguém? Em votação, a ata da sessão ordinária número 51/2013. Os contrários se levantem. Ata aprovada por unanimidade. Temos hoje dois projetos. O primeiro autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar funcionário em caráter temporário e excepcional. Visa substituir uma funcionária que vai entrar em férias na creche. Passo a palavra ao secretário, então, que faça a leitura do projeto número 70/2013. Ofício número 473/2013. Excelentíssimo senhor Leandro Simoneto, muito digníssimo presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Casca, Rio Grande do Sul. Senhor presidente, vimos a presença de Vossa Excelência para cumprimentá-lo e estender os cumprimentos aos demais vereadores. Na oportunidade em que estamos encaminhando para apreciação e votação o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 70/2013 autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar funcionários em caráter temporário e excepcional. Prezados vereadores, estamos encaminhando o referido projeto de lei para a vossa apreciação em virtude de que a funcionária Elisiane Cuiava Tantin entrou em licença maternidade e pelo fato da Escola Municipal de Educação Infantil manter as atividades regularmente em período de férias escolares. Temos a necessidade urgente da contratação de tal funcionário para que haja a continuidade na prestação dos serviços de atendimento às crianças. Dessa forma, solicitamos a aprovação do presente projeto de lei em caráter de urgência, pois a funcionária Elisiane já está em licença de maternidade. Aproveitamos a oportunidade para enviar nossos protestos de estima e consideração. Prefeito Municipal Alan Martins Chagas. Projeto de lei número 70/2013 autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar funcionário em caráter temporário e excepcional. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar funcionário para ocupar o cargo de auxiliar de desenvolvimento infantil. Padrão de vencimento 1. Carga horária semanal de 30 horas para atender a necessidade temporária
e de excepcional interesse público para o período de 6 meses, a contar de 26 de dezembro de 2013. Artigo 2º. O contratado deverá preencher as condições mínimas para o cargo de contratação, será nos termos da Lei Municipal número 2253, que institui o regime jurídico de servidores municipais de Casca. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Casca, Rio Grande do Sul, aos 17 dias do mês de dezembro de 2013. Prefeito Municipal, Alan Martins Chagas. Devolvo a palavra ao senhor presidente. Em votação, pedido de regime de urgência, os contrários se levantem. Pedido aprovado por unanimidade. Em discussão, então, o projeto de lei número 70 de 2013. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Em votação, o projeto de lei número 70 de 2013. Os contrários se levantem. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto 71 fixa e delimita o perímetro urbano e de expansão urbana na sede do município de Casca e dá outras providências. Ele visa ampliar, então, a expansão, o perímetro urbano do município de Casca, que vai, segundo o mapa que segue em anexo de todos os vereadores. Então ele sai lá do Trevo e passa até o golfinho, as piscinas aí do golfinho. Passo a palavra ao secretário que faça a leitura do projeto. Ofício número 480/2013. Excelentíssimo senhor Leandro Simoneto, muito digníssimo presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Casca, Rio Grande do Sul. Senhor presidente, vimos na presença de Vossa Excelência para cumprimentá-lo e estender os cumprimentos aos demais vereadores. Na oportunidade em que estamos encaminhando para apreciação e votação o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 71/2013. Fixa e delimita o perímetro urbano e da expansão urbana na sede do município de Casca e das outras providências. A expansão da área do perímetro urbano é necessária em virtude do crescimento do município, em específico, na área onde será ampliado. Citamos como exemplo o centro da distribuição da Rede Gaúcha, em que a parte está fora do perímetro urbano, e também citamos a questão da empresa Perini, que irá realizar a construção do showroom das cozinhas de Holanda. Estará fora do perímetro urbano. Além disso, existem empreendedores que pretendem construir loteamentos dentro da área proposta para ampliação, o que somente será possível caso seja ampliada a área do perímetro urbano. Desta forma, solicitamos a aprovação do presente projeto de lei em caráter de urgência, em virtude do período de recesso que o Legislativo entrará, e também para podermos agilizar os processos de pedidos de abertura de novos loteamentos. E, consequentemente, auferimos as maiores receitas aos cofres públicos, através do recolhimento de IPTU. Aproveitamos a oportunidade para enviar nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal, Alan Martins Chagas. Projeto de Lei número 71/2013. Fixa e delimita o perímetro urbano de expansão urbana na sede do município de Casca e das outras providências. Artigo 1º. É fixado e delimitado o perímetro urbano e da expansão urbana do município de Casca, Rio Grande do Sul, nos termos do Decreto Federal número 271/67, em 12.500.000 metros quadrados, contendo as seguintes medidas de confrontações, partindo de um ponto de convergência nos lotes rurais 13, 15, da linha 24 de fevereiro, e lotes rurais 14 e 16 da linha Dr. Montali, seguindo rumo oeste, na extensão de 500 metros, confrontando com os lotes rurais 15 e 17, na linha 24 de fevereiro. Deste ponto, fazendo flexão rumo sul, na extensão
de 1.000 metros, confrontando com o lote rural 20 da linha Dr. Montauri, deste ponto fazendo flexão rumo ao oeste na extensão 2.000 metros, confrontando com os lotes rurais 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 e 34 na linha Dr. Montauri. Deste ponto fazendo flexão rumo sul na extensão de 3.000 metros, confrontando com o lote rural 35 da linha Dr. Montauri e 3.000 metros, confrontando com o lote rural 35 e com os lotes rurais 35 e 36, linha São Luís. Deste ponto, fazendo flexão rumo ao leste, na extensão de 4.250 metros, confrontando com os lotes rurais 34, 32, 30, 28, 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4 e 2 da linha Duque de Caxias. Deste ponto fazendo a flexão rumo norte, na extensão de 1.000 metros, confrontando com os lotes rurais 145, 147, 149, 151 da linha 15 de novembro, confrontando com os lotes rurais. Deste ponto fazendo flexão rumo ao oeste, na extensão de 250 metros, confrontando com o lote rural 2 da linha São Luís. Deste ponto fazendo flexão rumo ao norte, na extensão de 1.000 metros, flexão rumo ao oeste, na extensão de 250 metros, confrontando com o lote rural 03 na linha Dr. Montauri. Deste ponto fazendo reflexão rumo ao norte, na extensão de 1.000 metros, confrontando com o lote rural 3 na linha Dr. Montauri. Deste ponto fazendo flexão rumo ao oeste, na extensão de 1.250 metros, confrontando com os lotes rurais 06, 08, 10, 12 e 14 da linha Dr. Montauri. Deste ponto fazendo flexão rumo norte, na extensão de 1.000 metros, confrontando com o lote rural 14 da linha Dr. Montauri, chegando assim ao ponto de partida dessa descrição. Artigo 2º. A presente lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, em especial municipal número 2383/2011. Gabinete do Prefeito Municipal de Casca, Rio Grande do Sul, aos 19 dias do mês de dezembro de 2013. Prefeito Municipal Alan Martins das Chagas. Devolvo a palavra ao senhor presidente. Em votação, pedido de regime de urgência, os contrários se levantem. Pedido aprovado por unanimidade. Em discussão, projeto de lei número 71/2013. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Em votação, projeto de lei número 71/2013. Os contrários se levantem. Projeto aprovado por unanimidade. Temos um projeto de resolução que muda a sessão do dia 30 para o dia 26 de dezembro, às 18 horas, quinta-feira. Então, passo a palavra à secretária que faça a leitura da presente resolução. Projeto de resolução número 12/2013, de 23 de dezembro de 2013. Dispõe sobre a alteração da data da sessão legislativa ordinária de número 53, da Câmara Municipal de Vereadores de Casca e das outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores do município de Casca, no uso das suas atribuições legais, considerando que a sessão legislativa ordinária de número 53 coincide com as festividades de final de ano, fica decretado pela presidência da Câmara Municipal de Vereadores de Casca, Rio Grande do Sul. Artigo 1º. Fica estabelecido que a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores, de número 53, será antecipada para o dia 26 de dezembro de 2013, às 18 horas.
Artigo 2º. Revogadas as disposições em contrário, a presente resolução entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Vereadores de Casca, Rio Grande do Sul, aos 23 de dezembro de 2013. Devolvo a palavra ao senhor presidente. Em votação, projeto de resolução número 12/2013, os contrários se levantem. Projeto de resolução aprovado por unanimidade. Então ficou para quinta-feira, às 18 horas, com votação da nova mesa diretora do Poder Legislativo. Temos 2 pedidos de voto de pesar. Passo a palavra à secretária que faça a leitura de ambos. Excelentíssimo senhor presidente do Poder Legislativo Municipal de Casca, Rio Grande do Sul. Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste requerer que após a tramitação legal seja encaminhado votos de pesar à família Pitrikowski pelo falecimento de Ambrósio Pitrikowski. De modo, solicitamos o atendimento do mesmo, sem mais para o momento reitero, votos de estima e consideração. Excelentíssimo senhor presidente do Poder Legislativo de Casca, Rio Grande do Sul. Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste requerer que após a tramitação legal seja encaminhado votos de pesar à família Fincato Secchini pelo falecimento de Helena Fincato Secchini. De modo, solicitamos o atendimento do mesmo. Sem mais para o momento reitero, votos de estima e consideração. Devolvo a palavra ao senhor presidente. Em votação, os votos de pesar. Ambos vão aprovados por unanimidade. Não temos mais pauta para essa noite. Passamos às explicações pessoais, começando pelo vereador Gustavo Bati. Não vou fazer uso da palavra. Lisiane. Boa noite novamente a todos. Eu só quero desejar um Feliz Natal para todo mundo. Que esse ano tenha sido proveitoso para nós, para o público que a gente conseguiu atender. Geralmente a gente não consegue atender 100%, mas eu acho que na medida do possível o que a gente pôde fazer, a gente fez, trabalhamos juntos. Então eu quero agradecer a todos vocês pelo companheirismo, pelo coleguismo, e que 2014 seja melhor ainda e que a gente consiga progredir cada vez mais. Um Feliz Natal a todos, muito obrigada, uma boa noite. Obrigado, vereadora. Lourdes. Boa noite, presidente, colegas e público aqui presente. Eu também, antes de mais nada, eu quero agradecer a nossa parceria do ano, aos colegas, e desejar um feliz e abençoado Natal aos colegas e a todos os munícipes, e que o Natal realmente seja um momento da gente parar, refletir e realmente buscar o que é mais importante, que é o nascimento de Jesus. Não pensarmos, infelizmente, nos últimos anos as pessoas pensam mais no material do que no espiritual, mas eu acho que o importante do Natal é nós buscarmos a paz no nosso interior, agradecer a Deus por tudo que a gente tem, e agradecer a presença do menino Jesus, e que ele nasça no coração de todos, trazendo a paz, que é a mais importante, e a saúde a todos. Um Feliz Natal a todos, os colegas e aos munícipes casquenses. Meu boa noite. Obrigado, vereadora. Luiz. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, jurídico, secretário e secretária,
público presente, nosso ex-vice-prefeito, público, boa noite a todos. Eu quero também desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, com muito amor, paz, prosperidade, que nós possamos se entender, sim, sem atrito, sem discórdia, na questão política, para o bem de todo o povo casquense. Quero desejar a todos os vereadores, secretários, jurídicos, e também estendendo ao prefeito Alain, que sirva a todo o executivo da mesma forma. Eu quero aqui, senhor presidente e vereadores, agora sim, anunciar mais uma conquista para o nosso município de Casca. Dia 16, saiu no Diário Oficial, em que o governador autoriza o Estado a assinar convênio com o Hospital Santa Lúcia de Casca, no montante de R$130 mil. Esse é um trabalho feito do Legislativo, desta vez o Executivo não teve parte, iniciativa minha como vereador, que estive em Passo Fundo pedindo pessoalmente a aprovação deste projeto, o deputado Socella, a sua assessoria, o Vitor Hugo e a Beatriz. E foi assinado o convênio sexta-feira, em que o padre esteve em Porto Alegre, presidente do hospital, assinou o convênio com o Estado. Nós poderíamos também aqui anunciar mais uma conquista, mas infelizmente por falta de estrutura do nosso hospital Santa Lúcia de Casca, um outro projeto que aqui eu tenho até os dois projetos, o do 130 está aqui, e do arco cirúrgico de R$270 mil, que não foi aprovado na Secretaria por questão de falta de estrutura. Por isso que eu digo que nós temos sim se preocupar com a estrutura física do Hospital Santa Lúcia. Veja que esses dias em Passo Fundo, uma senhora de 84 anos ficou por 4 dias nos corredores, na maca, pois não tinha quarto. Porque nós não estamos investindo nos nossos hospitais regionais. Precisamos investir. Por qualquer coisa, os doentes estão indo a Passo Fundo, para Caxias, a Porto Alegre, e assim as coisas complicam cada vez mais. Por isso que eu peço ao prefeito que pense com carinho a questão do participativo. Senhor presidente, o senhor na última sessão me disse que muitas capelas têm assim para o ano que vem ainda conto com o dinheiro participativo. Foi isso? Eu acho que nós poderíamos até pensar o seguinte: se tiver 5 ou 6 capelas que realmente estão com compromisso para o ano que vem, a gente poderia muito bem liberá-las para o ano que vem e as capelas fazer nos próximos 3 anos. Pode debater quanto a isso. Nós precisamos sim levar essa pessoa ao interior, levando o projeto bem detalhado, e eles que decidam para o bem do nosso hospital. Se eles disserem que não, vamos fazer o quê? Acho que nós fizemos a nossa parte. E se eles disserem que sim, vai ser feito investimento. Se o município fizer a sua parte de investir dinheiro do município, é bem mais fácil nós irmos atrás de recursos federais, que aí os deputados estão na obrigação sim de mandar recursos para o nosso município, porque nós estamos investindo a nível do município, dando exemplo. É isso que nós estamos pedindo. Senhor presidente, obrigado. Obrigado. Nadir Legaço. Boa noite, senhor presidente, demais colega, público presente. Queria falar um pouquinho sobre o projeto aqui do contratar um funcionário em caráter temporário. Eu acho que nada mais justo, porque a funcionária Elisene entra em licença maternidade de 6 meses e as nossas crianças não iam ficar à mercê de uma funcionária. Então eu acho que nada mais justo nós aprovar. Também a lei que fixa a expansão urbana do município, nós temos que fazer a nossa parte, porque, como diz no projeto, tinha uma empresa de grande porte que estavam fora do perímetro urbano. Com isso, elas ficam dentro da lei e poderão se adequar
a lei do município, e com isso o município também arrecada mais, pois esses terrenos que pagavam ITR agora passam a pagar IPTU, que é um município, um dinheiro que vem para o município. Também eu queria me associar a todos e desejar a todos um Feliz Natal, aos colegas vereadores, aos munícipes casquenses e a todos, enfim, que Deus renasça no coração de cada um de nós, e que possamos o ano que vem estar aqui com saúde e com garra para trabalhar para o nosso município. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Na sequência, a vereadora Maura. Boa noite, senhor presidente, boa noite, colegas, boa noite, público aqui presente. Eu quero, em primeiro lugar, também desejar a todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, mas a gente vai setembro de novo, né, antes do Ano Novo. E esperamos, né, que todo mundo, né, seja mais responsável no próximo ano, não só as pessoas adultas, a juventude, todo mundo, né, que vocês viram quanto acidente, quanta coisa que acontece, porque por um momento a gente às vezes esquece, né, de que o perigo existe e que a gente tem que ser responsável. E esse ano de 2013 foi muito pesado, né, a gente começou o ano com aquela tragédia e depois foi sucessivo, né, e nós não queremos mais ano que vem ouvir tragédias, vamos pensar positivo para quê? E torcer, né, rezar e nos unir a todo mundo com orações, quem sabe, né, esquecer que o lado material também é importante, mas esquecer um pouco esse lado e pensar mais neste Natal, e que a gente possa renovar nossas forças para nos prepararmos para um 2014 que com certeza vai ser ótimo e com boas perspectivas para todos nós. Era só isso, uma boa noite a todos e um bom Natal. Obrigado. Finalizando, o vereador Geraldo. Muito bem. Pela presidência também gostaríamos de desejar a todos um Feliz Natal. Dizer que nesse Natal a gente possa renovar a fé, a esperança e o amor em todas as famílias casquenses. Eu acho que é o mais importante. Mantermos as famílias unidas, que com certeza isso é a base de uma sociedade justa, igualitária e fraterna. Da parte da nossa presidência, então, desejamos Feliz Natal e aguardamos os nobres vereadores para quinta-feira, às 18 horas, então, a última sessão do Legislativo de Casca, com a votação para a formulação da mesa diretora no ano 2014. Uma boa noite a todos, uma boa semana.